Mal abri, o Alex já está na área. Boa noite, Robinho. Boa noite a todos que estão chegando aí. Fala, Alex, meu irmão. Se quiser, eu desligo e entro depois. Não, você que manda, cara. Pô, tá doido, pô. Vou perder você, pô. Tá doido? Você é o Pô, chefe. não. Quem manda é você, pô. Pelo amor de Deus. Eu Queria te pedir quero. desculpa aí, meu irmão. Nessa correria aí, a gente tá numa correria danada, cara. Hoje eu estive lá Imagino. no Hospital Ronaldo Gazola desde cedo. Infelizmente, lá a gente vê um momento muito delicado que a gente está passando, não só no Rio, mas no Brasil, né, Alex? Como que tá no Rio? Alex, o momento é muito delicado. Os hospitais, não só públicos, mas também do governo, da prefeitura, do governo do estado, mas também particular, já praticamente não temos mais leito. Hoje eu estive no Hospital Ronaldo Gazola. Aqui no Rio nós estamos com 2 hospitais, Ronaldo Gazola e o Hospital de Campanha. Não tem mais lugar de CTI. Infelizmente, em torno de 400 pessoas esperando leitos de CTI. Momento muito delicado aqui no Rio de Janeiro que a gente está passando, Alex. Como é que tá? Você está em Curitiba, né? Eu tô em Curitiba, mas tô preso dentro de casa, né? As informações que eu tenho são de amigos aí que estão na rua ou através da imprensa. É mais controlado do que no Rio, né? O que parece, pelas suas informações, aí vive um nível mais crítico que aqui. Aqui, pelo visto, tá um pouquinho melhor do que tá aí no Rio. Aqui no Rio de Janeiro a situação é muito delicada. Hoje mesmo lá, conforme eu te falei, no Hospital Ronaldo Gazola, caminhei lá com a secretária, o subsecretário, o diretor do hospital, um momento muito delicado. Várias famílias, um momento complicado. Por isso que a gente precisa, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente está segurando cada vez mais, pedindo para a população ficar em casa. O momento é muito ruim, Alex, que a gente está enfrentando aqui no Rio de Janeiro. Mas Sim. temos que enfrentar, não tem jeito. A população precisa colaborar nesse momento. E é um momento que a gente, cada vez mais, chega perto de nós aqui no Rio de Janeiro. Pessoas, amigos. Você viu lá o Jorginho, nosso amigo, massagista do Flamengo. Foi seu massagista não só no Flamengo, como na seleção. Então a gente vê cada vez mais que está chegando perto de nós, Alex. Então o momento é de conscientização da população. E é bacana ouvir isso de você. Eu não sei, eu estou trancado dentro de casa, então isso é um exemplo, né, Alex? É importante isso. Hoje até estava fazendo as contas aqui com a família, eu tô há 7 semanas dentro de casa. Trancado. Trancado. Eu saí para ir na farmácia e no supermercado que precisava de algo aqui para cozinha no domingo, que eu fui rapidinho e voltei. Fora isso, eu tô trancado dentro de casa. Meu Deus do céu. Que momento delicado. Nunca imaginou isso na vida, né? Não, jamais. Mas aí a gente inventa moda, né, Michel? Lê um livro, vê um negócio na televisão, brinca com as crianças, troca uma ideia no telefone. Mas sabe o mais louco nessa história toda é que parece que os dias passam rápido, cara. Pelo menos essa sensação, pelo menos comigo aqui na minha casa, de que a coisa está girando de um dia após o outro, isso ajuda. O duro seria se fosse aqueles dias mais longos e tal. Eu, pelo menos, tenho tido uma sensação diferente. A coisa vai passando. Já é domingo de novo, já é domingo de novo. É verdade, você está falando uma coisa certa, que de repente, quando vai ver, acabou o dia. Acabou o dia. Você vai ver, rapaz, já passou o dia. E o teu filho fala assim, pô, você não fez isso hoje comigo. Não, mas amanhã a gente faz. Aí amanhã você já também não consegue. Aí, Mas uma coisa eu aprendi nessa história. É bom você ficar em dívida com as crianças, porque essa geração era uma geração que não conseguia esperar, né? Então agora eles, de alguma forma, infelizmente dessa forma, eles estão aprendendo a esperar, né? Tem muita coisa que está na espera, tem muita coisa que está ficando para depois. É verdade mesmo. E essa era uma geração que, pô, eu preciso de tal coisa. Você ia, até uma culpa nossa, que a gente que educa ia lá e já resolvia. E agora não, como você não tem amanhã, porque você não vai trabalhar, você não vai fazer as coisas, você às vezes, se não for tão importante naquele momento, você vai ali e fala, não, deixa, depois a gente faz. E esse depois, quando você se deu conta, já passou, né? Você falou uma questão certa, você acaba priorizando e você não consegue, e aí você fala, ó, isso aqui deixa para outra semana, isso aqui não é a prioridade hoje. E é mais ou menos por aí. Agora, Alex, deixa eu te fazer uma pergunta aqui.
Eu até falei, pô, vou anotar algumas coisas aqui que eu queria pensar para a gente bater um papo. Ontem eu até tive um bate-bola aqui com o Rubens Lopes, que é o presidente da federação aqui do Rio de Janeiro. Eu não sei nem como é que está essa questão aí em Curitiba. Eu vi que em Porto Alegre o pessoal... Como é que está essa questão em Curitiba? Porque aqui no Rio de Janeiro a federação deixou os clubes à vontade. Como é que tá? Tá para voltar ao futebol? Aqui, não. Aqui deixou à vontade. Os clubes estavam se organizando para ter o retorno, mas hoje o secretário de saúde do município de Curitiba falou que não tinha condições. Então, provavelmente, o governo do estado deva seguir algo parecido. Porque, não acredito que retorne em breve, não. Você sempre foi um cara, pô, meu irmão, na verdade as pessoas enxergam muito o Alex dentro de campo. Eu concordo plenamente. Você, para mim, foi um craque, um ídolo, um cara diferenciado dentro de campo. Mas as tuas posturas fora de campo, elas também me marcaram muito. Sempre me marcaram muito pela sua conduta, pela sua postura. Como é que você enxerga esse momento de voltar ou não ao futebol? A questão a gente vai viver um novo momento aí no futebol. Os jogadores vão ter que se adaptar, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Não o Brasil vai viver uma nova realidade, né? Não é o Brasil, né, Michel? Vai viver o mundo. O mundo. E a gente não pode dissociar o futebol daquilo que está acontecendo. Tem coisas muito simples que nos mostram que nós não temos a condição de retornar. E quando eu digo nós, eu estou falando do futebol. Primeira coisa, existe um grupo de risco determinado. Muitos desses treinadores fazem parte do grupo de risco. Uma coisa que ninguém acompanha, mas existem muitos massagistas que já são mais velhos, que também a maioria, né? A grande maioria estão no clube aí há muito tempo e já tem uma certa idade, também faz parte desse grupo de risco. E tem Você falou uma questão muito perfeita. Você vê pelo Flamengo, Jorginho, Deni. Jorginho, o Deni deve ter... deve ter uns 70 anos. Deve ter a minha idade de Flamengo, ele deve ter. Isso aí. Nós temos 43, ele deve ter isso de Flamengo. É verdade mesmo, verdade. Perfeito. Então, perfeito. Aí, por exemplo, a gente vê lá, uma pessoa forte que trabalha, que não para um minuto e tal, mas ele faz parte do grupo de risco. E a outra coisa que para mim é o mais simples dessa história toda é o seguinte: a gente, na fila, a gente está atrás. Começou no mundo asiático, caminhou para a Europa e depois veio para cá. E a Europa agora, semana passada, que eles começaram a ter as determinações. A Liga Francesa encerrou, a Liga Italiana ainda está discutindo se volta ou se não volta, a Liga Alemã retornou com alguns protocolos e num protocolo de exames que fizeram ontem já deu 10 casos positivos. Então eu não consigo entender se a gente está atrás nessa fila, porque aqui a gente começou a falar disso um pouquinho depois, 3, 4 semanas depois, por que a gente vai voltar no mesmo período que eles? Sendo que está todo mundo que cuida dessa parte de saúde. Nós começamos o nosso papo aqui com você dizendo das dificuldades que estão tendo aí no Rio de Janeiro. Perfeito. Com essas dificuldades todas, por que o futebol vai voltar? O futebol não é diferente de outro setor da sociedade. Então eu sou contra. Você é contra essa volta do futebol? Você acha muito arriscado, ainda mais nesse momento que a gente está vendo cada vez mais o que está acontecendo aí no Brasil? Se na Europa está chegando da forma que está chegando agora, que começou antes da gente, como é que aqui começa antes? Bem na frente, eu não consigo entender isso. Né? Existe um pedido, algumas ordens vindo aí do pessoal da saúde, que o que a gente mais pode fazer nesse momento é ter esse isolamento, ficar em casa. E aí, por que esses profissionais de futebol vão sair de casa e vão para uma linha de frente, para campo de futebol? Por mais que tenha todo o protocolo, a gente sabe que em algum momento isso causa um descuido. E tem as contas simples, né, Michel? Uma pessoa infecta 3 e assim por diante. A gente tem que cuidar para que isso não se alastre. Então, o melhor momento é de... Você está falando uma questão muito certa, porque o Flamengo fez os exames ontem e parece que 8 profissionais estão
estão com o vírus. Então você imagina, se 8 estão com vírus, esses 8 vão transformar em 24. Então é delicado. Delicado. Você faz sentido a sua colocação, até porque se já está colapsando a saúde pública e a saúde particular, voltando ao futebol, a tendência é aumentar o número de casos. É muito delicado falar mesmo em volta nesse momento, muito difícil. Eu concordo com você plenamente, sim. Por mais que a Não. gente queira, que volte o futebol, mas é muito delicado Então, nesse momento. mas é aí que eu tô, é aí que é a minha discussão, não é só o futebol, né? Todos nós queremos que a vida retorne ao normal, mas infelizmente nesse momento é impossível. Porque se os clubes de maior porte já estão dessa forma, imagina os de menor porte. A estrutura. Não, isso é uma outra discussão, né? A hora que isso normalizar, que é a expectativa de todos, eu pelo menos sou otimista, eu espero que em alguns meses a coisa resolva. Vai existir muita diferença no futebol, né? Vai ter uma mudança no futebol muito grande. A gente vai ver clubes tradicionais com muitas dificuldades, clubes menores que hoje são clubes e empresas geridos de uma forma diferente, se aproveitando desse momento, né? De toda essa situação. Clubes que não tiveram a organização que normalmente se pede nos dias de hoje, infelizmente acabando. Então as mudanças vão ser bem pesadas. E fora isso vai ter a mudança do dia a dia, né, Michel? Aquela coisa que a gente estava acostumado no nosso período, rouparia lotada, Resenha, resenha ficar junto. resenha no departamento médico, comissão técnica com 30 cabeças. Todas essas coisas vão ter que ser repensadas. Alex, o Brasil e o mundo, o futebol vai ter que se adaptar não só financeiramente, mas também de estrutura, né? De maneira de conduzir. Não tem jeito. É um novo momento que vai ter no futebol e no mundo. E acho que uma coisa está ligada à outra, né? Você vai ter que se refazer da maneira como você olha para as coisas, até mesmo que você vai ser obrigado a fazer isso. Muitos clubes de futebol ou muitas instituições, você é vereador, você sabe disso, e aí independe se ela é pública ou ela é privada, tem muitas situações que você precisa de um profissional para fazer um trabalho, mas você tem 4. É verdade. Perfeita colocação. Então, tem muitas dessas coisas, principalmente em área administrativa, que você precisa de uma pessoa para fazer aquela tarefa que normalmente é exigida ali, só que naquele setor tem 4. E aonde tem 4, para juntar mais gente é mais fácil de onde Perfeito. tem uma pessoa. Perfeito. E agora, Alex. Isso pouco importa ser público, ser privado, ser futebol, ser outro, não independe qual é o setor. Vai ser geral. Agora, eu te pergunto, Alex, uma questão que muito me preocupa, que quando eu parei de jogar, eu falo sempre isso, e você é um cara com uma inteligência acima da média, da curva, é a questão da saúde mental, né? A maioria dos jogadores, quando param de jogar, a maioria tem problema de depressão, síndrome do pânico. Eu mesmo, confesso a você que eu tive problema de depressão, síndrome do pânico, e isso, a tendência, com uma vida nova, com essa nova era que nós estamos enfrentando, e vamos enfrentar cada vez mais, não só dentro do futebol, mas fora do futebol, como é que você enxerga essa questão do controle da mente, do atleta, não só do atleta, do ser humano, principalmente do atleta, que eu digo assim, porque tem aquela expectativa de virar um profissional renomado e às vezes não consegue, ou então quando para de jogar, como é que você encarou você? Porque isso independe de classe social, do nível que você chega, profissional, financeiro, como é que você encarou essa retomada para parar de jogar e como é que você enxerga isso? Não, o futebol me deu uma condição financeira que eu podia buscar profissionais para que eu encarasse essa situação, né? Eu sempre acreditei nisso. A área de psicologia, de psicanálise, aí depende do caso de cada um, né? Mas eu, por exemplo, quando eu retorno ao Curitiba, uma das coisas que eu fui fazer foi fazer análise. Porque eu sabia que eu estava encerrando, eu sabia que eu tinha pouco tempo para aproveitar daquele ambiente de futebol, mas que eu teria 37 anos quando eu parasse, eu teria uma vida toda ainda pela frente. Então, não é só no futebol, de novo eu falo, Michel, a gente tem por mania, por costume, até por vício, achar que o futebol é um mundo paralelo do que as outras pessoas vivem, e não é.
Você, por exemplo, um menino ali, juvenil do Flamengo, juvenil do Fluminense, vai jogar uma Taça São Paulo, por exemplo, não teve a chance ainda de jogar no time de cima, a expectativa dele, da família dele, é algo parecido com alguém que vai fazer vestibular para qualquer profissão que ele escolha. Perfeito, perfeito. É uma preocupação que o menino tem, que a família tem, então isso não. Tem que ir atrás. Mas a gente sabe que custa dinheiro, que custa caro, mas eu sempre tive essa preocupação. É verdade. Isso aí é uma questão que muito. Eu falo sempre do futebol, Alex, porque o futebol ele cria, querendo ou não, ele cria um mundo à parte. E É quando o uma cara fábrica, para de jogar, é uma fábrica de ilusão, né? é uma fábrica à parte. Isso Porque as pessoas vivem uma, verdade, uma questão que não é a verdade da vida. Porque o é que garoto jovem, criança. Michel, a gente vive muito o sonho dos outros, na verdade, também, né? Vou dar o exemplo do Flamengo, que é a tua casa, onde você jogou durante muito tempo. Quando você vai para o Maracanã e entra no Maracanã, você não está fazendo só o seu trabalho. Você está carregando o sonho de, sei lá, 70 mil que tem no Maracanã e mais milhões que estão espalhados pelo Brasil. Então, muitas vezes dá certo, você vai ali, mete o golzinho, é o gol do Pet no tricampeonato, você sai dali como um deus, e aí tem o lado de você acreditar que você é aquele Deus todo, porque você fez o gol que levou consigo uma galera absurda, que é a torcida do Flamengo, mas tem o contrário, a hora que você não joga nada, a hora que você joga bem, mas a coisa não dá certo, a coisa não funciona, porque o adversário foi melhor do que você, e aí você frustra não só o teu trabalho, mas você frustra a expectativa de quem está te assistindo, de quem está torcendo. Então, quantas vezes eu, por exemplo, eu gosto sempre de contar essa história, eu perco a decisão da Libertadores de 2000 com o Palmeiras. No Morumbi foi o jogo. Decisão da Libertadores. Nós éramos o atual campeão em 99 e perdemos a decisão em 2000. Vindo de uma decisão de Mundial, vindo de uma decisão de Mercosul, ou seja, todas as competições a gente chegou na decisão. Ganhar ou perder é outra coisa. Só que a expectativa de quem está te olhando é sempre de que você vai ganhar, de que a coisa vai acontecer. Perfeito. E Perfeito. nós perdemos a decisão no Morumbi, nas penalidades, com o jogo confuso e tudo, que nós poderíamos voltar do Morumbi com o bicampeonato de Libertadores. E quando a gente volta, lá existiam, sei lá, 30 pessoas, nos xingando de pipoqueiro, de medrosos, de covardes. Aí o que você pensa? Na hora você quer xingar o cara, você quer devolver o xingamento, você quer ficar puto com aquilo, mas você também começa a entender que aquele cara também foi frustrado, aquele cara também imaginava que o time dele seria bicampeão, que ele seria bicampeão e ele poderia com a família dele comemorar. Só que aí tem um outro lado, que é esquecer que a gente também foi frustrado, que a mãe está em casa fodida, que o filho acabou perdendo, a namorada, a esposa está tendo que responder um monte de besteira. Então, assim, tem uma série de fatores que a tua cabeça vai pro vinagre. Né? Vai Resumindo, ficando cada vez mais louco. Então, é isso. E você oscila o seguinte: o jogo é 5 horas. Você até 4h30 está numa expectativa. Chega às 7 horas, desaba aquela expectativa. Acabou. E isso, ela se transfere. Às vezes em um minuto. E ela se transfere também, Alex. Às vezes em um minuto mudou tudo. Para a carreira, por quê? Porque o cara carrega aquela expectativa. E ele conduz a vida. Ele vive naquele mundo fechado do futebol. E quando ele para de jogar, esse conflito de jogador para ex-jogador, porque ele até 38, 37 anos, 38 anos, ele carrega o futebol. E chega a 38 anos e um dia ele é ex-jogador de futebol e tem que encarar a vida. É o que você falou, ainda está novo para ter uma nova vida. Então isso cria um conflito, um choque de realidade. E, Alex, a maioria, eu fico acompanhando isso, a maioria, se ele não tiver preparado, igual você falou, eu me preparei, eu tive minha condição para poder me preparar psicologicamente, acompanhamento de profissionais. Se não fizer isso, Alex, ele surta e o resultado sempre
eu acompanho isso, é um problema de saúde mental, que Não, saúde mental, as pessoas maluco, não, pô, saúde mental é qualquer tipo que você tenha, de depressão, síndrome do pânico, qualquer problema de saúde da mente. Na verdade ele surta em vários momentos, né? Porque, por exemplo, o primeiro momento é aquele que você pega um menino mirim, que é o craque do mirim. O menino é o craque do mirim, ele resolve o campeonato porque ele é o maiorzinho, o mais forte. Aí ele sobe pro infantil e já não joga no infantil, já é o primeiro problema. Já é a primeira frustração que Isso, ele tem. Ou isso. ele é titular no infantil e quando sobe pro juvenil, o treinador prefere o reserva dele. Como é que ele lida com isso? Pô, mas eu era titular, agora eu sou reserva. Mudou o treinador, mudou o pensamento, mudou a coisa. E tem um que para mim, puta, eu já vi isso várias vezes, que eu sempre uso a frase do Evaristo, né, que menino joga com menino, homem joga com homem, que é quando o cara sai da base, ele é o fera, ele é o fenômeno da base, ele vai em seleção brasileira, ele decide, e ele acredita que aquilo é o suficiente, aquilo ali é lindo. E o lado dele tá ali babando o ovo dele, mimando ele, é o pai, é a mãe, a namorada, é a família da namorada, são os amigos, todo mundo ajuda o cara, aí o cara vai jogar no time de cima, quando ele vai jogar no time de cima mudou tudo, mudou geral, porque no júnior, no juvenil, quem ia ver o jogo? A namorada, o irmão, o tio, o papagaio dele, o amigo do vizinho e tal. Quando ele vai para o estádio, ele vai enfrentar o primeiro Fla-Flu dele de profissional, o amigo, o pai, a namorada, a família da namorada, são 10 pessoas no meio de 70 mil. A expectativa daqueles 70 Verdade. mil é outra É expectativa. verdade. E, É muito então maior. aquilo que ele fazia e ganhava, no profissional vai ter uma proporção muito maior. Mas quando ele faz a coisa e a coisa não acontece, a proporção também ela vem assim, que é uma porrada muito forte. E aí você precisa dessa cabecinha equilibradinha para não levar muito para cima, para não trazer muito para baixo, para saber que a coisa é longa. Eu sempre falo para o jogador, independente da idade do jogador, quando é menino, quando tem 13, 14 anos, eu falo assim, vai jogar vôlei de vez em quando, vai jogar basquete, vai jogar tênis de mesa, vai jogar tênis, Muda o arranja uma foco, muda o namorada, foco. arranja uma namorada e vai pro cinema, mas não fala de futebol, cara, vai falar de outra coisa. Porque se o cara ficar naquele mundinho, o cara vai ficar, porra, você joga pra caralho, você é melhor que o Felipe Michel, você tem que jogar, tem que acontecer isso com você. É E fica verdade, é verdade. e no time profissional mais ainda, cara. Porra, você viu o Ele carro que só o vive. fulano Agora, comprou? Alex, Só você, vive a você parte na tua boa da coisa. infância, porque você na tua infância, porque eu, meu irmão, a gente só respirou futebol, né, cara? A gente só respirou futebol, mas Eu só respirei futebol. é, Eu não vivi é, é, outra dif- coisa. mas eu acho que o mundo que a gente viveu era diferente, né, cara? Tanto no futsal, na infância, na base, era um mundo diferente. Ele criava já essa expectativa, mas a gente só respirava futebol, não tinha internet, não tinha esse oba-oba que tem hoje, o moleque com mirim. Eu vi no outro dia um vídeo, o cara na barriga da criança, o cara brincando uma sátira, dizendo que já está contratado, já tem Sim, empresário. sim, sim. O que a gente vivia, Michel, o que a gente vivia com 14, 15 anos, a nossa geração, nós começamos a jogar ali no meio da década de 80 e começamos a virar homem ali no meio da década de 90, a nossa geração que acontecia com 14, 15 anos, hoje acontece com 9, 10. Devido à Lei Pelé, quando a Lei Pelé muda e você é obrigado a dar um contrato para o menino aos 16 anos, esses 16 anos era o que a gente tinha com 19, 20 lá atrás, na nossa época. Só que existe uma diferença, que é a diferença básica, que é o teu tempo de vida. Até os 9 anos você é uma criança. Você começa a vivenciar coisas diferentes quando você entra na sua adolescência. Só que agora os meninos, eles pulam a adolescência. Não tem mais adolescente. Eles estão tá precoce demais, né? O pai já bota uma expectativa nele com 9, 10 anos de idade. É muito delicado isso. Porque o que acontece? Com 14 tem o tal do contrato de formação. Meu, o contrato de formação é a babaquice pura. Vai jogar bola. Se você jogar bola bem... Eu ouvi de um pai o seguinte, um pai amigo meu, cabeça boa, médico, ele falou, pô, se eu não levar o meu filho agora, o meu filho vai perder a chance. Eu falei, que chance? Teu filho tem 8 anos de idade. Se o teu filho joga bem,
Se o teu filho joga bem como ele joga bem, ele vai ter chance aos 12, aos 13, aos 14. Se não for no Curitiba, vai ser no Atlético Paranaense, vai ser no Paraná Clube, vai ser no Flamengo. Tem um monte de time. E o que os caras mais querem é jogador de bola, jogador que saiba jogar. Mas não precisa ser aos 8. Verdade. Aos 8 o cara tem que ser uma criança. Então a maluquice hoje, ela é muito grande porque antecipou muita coisa. Antecipou coisa. Por exemplo, a gente ia na seleção sub-17, a gente conversa no nosso grupo lá, sub-17, qual era a nossa pira? Era poder ficar naquela fila do orelhão para ligar para alguém, mano. Para contar para todo mundo, cara, nós estamos aqui na seleção brasileira no orelhão. Hoje você não tem mais a satisfação de contar um negócio desse. Você não tem. Verdade mesmo. Não, e aí os moleques já... Você começa a ficar louco, cara. Não, e outra coisa, o prazer vale, de estar com a Michel, galera, né, Alex? O mesmo vale, por exemplo, quando você está no time profissional. Então você está aí no profissional do Flamengo. Só que você não joga. Você não vê a de jogar. Então, porra, tem Everton Ribeiro aqui, Gerson ali, Arão lá, De Arrascaeta aqui, e vem um outro de fora, e o Mister pede outro e contrata aqui, eu sou um menino da base. Eu vou jogar? Eu não vou jogar. O que o menino pensa hoje? Não, mas eu fico no Flamengo. Do caralho. Sou jogador do Flamengo, é lindo, recebo meu dinheiro ali dia 5 e pronto. Como era no nosso período, lá atrás? Pô, quem joga? Joga Sávio, joga Rodrigo Mendes, joga Romário, joga... Aqui não dá pra mim. Tô indo embora. Vou pegar as minhas coisas. Vou pegar minha rota. Flamengo nada. Você pega, por exemplo, Djalminha, Marcelinho, Júnior Baiano, Rogério, Piá, a geração do Flamengo de Luiz Antônio, de 70, 71. Luiz Antônio. Um melhor do que o outro. Só que os caras viram? O Flamengo não vai me usar. Flamengo não. Eu vou ter pouca chance aqui. O que eu vou fazer? Vou embora. Vou tentar minha. A maioria venceu fora. Paulo Nunes, Palmeiras, Marcelinho, Corinthians, Djalminha. Mas por quê? Porque os caras queriam jogar, pô. Os caras queriam jogar bola. Os caras não queriam a grife de jogar no Flamengo. O status. Ou a grife o status de jogar no Flamengo, de jogar no Vasco, de estar no Palmeiras. Aonde eu vou jogar? Lá no Guarani eu tenho mais chance. O Djalminha pegou as coisas dele e foi embora pro Guarani. Aí lá ele virou o Djalminha, jogou pra cacete e foi embora. Mas hoje o que muda no negócio? Então é muito melhor, na cabeça dos meninos, ficar num clube grande que está ganhando e que a coisa está vindo de uma maneira fácil, sem pegar a responsabilidade. E quando tiver 35, irmão, vai ser campeão de tudo. De tudo. Você vai chegar na casa dele e tem título pra cacete. Mas se ele for na praia, ninguém conhece ele, porque ele nunca fez um gol, ele nunca perdeu um pênalti, ele nunca fez porra nenhuma. Mas ele vai ser campeão de um monte de coisa. Mas é uma coisa que... Então, você falando da cabeça, a cabeça do cara, ela começa a ficar nessa loucura, e quando o tempo vai passando, você faz 27, você faz 28, você faz 29, você faz 30, você fala, caramba, eu não joguei ainda, cara. Quando é que eu vou jogar? É verdade. Verdade. Mas o cara tá lá, mas o cara é o jogador do Flamengo, é o jogador do Palmeiras, o jogador do... Entendeu? Mas acha que aquilo ali vai... E os garotos mais novos, até o Felipe, o Leandro tá falando ali, o Felipe, o Leandro Gandola, estão falando a questão certa. E os moleques com 14, 15 anos, eles já estão presos a esse status. Não, sou jogador do Flamengo, sou jogador do Cruzeiro. Com 15 anos. Aí já tem um contrato, o empresário paga o aluguel da casa, dá um carro para o pai levar para o treino, aí o pai já acha também que resolveu o problema da vida dele. É uma situação muito delicada. Mas né? é aí que tá a diferença. Você quer fazer dinheiro ou você quer jogar futebol? Se fazer dinheiro, você vai fazer. Se você tiver num clube como um clube qualquer de primeira divisão, você vai fazer dinheiro, um pouco mais, um pouco menos, mas você vai fazer dinheiro. A questão é se você vai jogar. Se você vai se forçar a jogar. E jogar, é pegar a responsabilidade. E aí, depende, por exemplo, o pai da criança, quando olha a criança, ele vai assinar um contrato. Ele não assina contrato porque vai ser bom para o menino. Ele assina contrato porque o clube que ele está assinando
um puta nome, é uma puta marca. O meu filho tem 15 anos e joga no juvenil do Flamengo. Não, ele não Pô, joga, ele tem não contrato com o credencia nada Flamengo. pro futuro dele. Entendeu? Você jogou no juvenil do Flamengo? Entendeu? Vários jogaram no juvenil do Flamengo. Mas assim, Felipe, quantos você não conhece quantos você não conhece que o cara vende lá, que ele foi campeão do 11 ao 19? A nossa Tem safra vários. mesmo, você conhece muito bem o Pedrinho, a nossa safra de 77, queria até, Alex, deixar um abraço para a nossa galera lá da seleção. Espetacular, espetacular aquele pessoal. A nossa galera lá do nosso grupo lá da seleção, 77, 78, 76, a galera lá, eu queria mandar um abraço, Erasmo, Pedrinho, todo mundo lá do nosso grupo. Mas o Pedrinho, a gente teve uma safra 77 no Flamengo, Alex, é uma safra, só que o Flamengo naquele período, tá, até o Rafael aqui, que foi lateral direito nosso, é uma safra, é o que você falou, 77. Largamos tudo na categoria de base. Chegou no profissional, como o Atilson conseguiu ainda virar, mas Pedrinho, que você sabe, um cracaço de bola, não conseguiu no Flamengo o que estava desenhado para a vida dele. E isso é difícil. Sim. Naquela época já era difícil, imagina hoje que cria uma expectativa Sim. da cabeça do rapaz. Agora, Alex, mudando aqui para a gente poder acelerar nosso bate-bola, que eu prometi te liberar. Você me dá mais 5 minutos aí? 5 minutinhos? Sim, vamos embora. Tranquilo. Vamos embora? Rapidamente? Bora. Só para... a gente, ontem eu estava conversando, conforme eu te falei, com o presidente da federação, falar rapidamente do futebol para a gente falar de quarentena e fechar o nosso bate-bola. Ontem a gente estava, o Digão aí, que jogou no Botafogo também, bacana. Ontem eu bati um papo com o presidente da federação e ele falou, foi bem claro, falou, olha, não estou autorizando a volta do futebol, autorizando os clubes conversarem com a prefeitura, com o governo do estado, e a hora que tiver tudo ok, retorna os treinamentos. Depois retorna o campeonato, a hora que as autoridades liberarem. Mas ele falou uma questão bem bacana, e eu estou vendo os atletas, Alex, fazendo um movimento para ser ouvidos, eu estou vendo isso, e ele falou também que a CBF ganhou de legado da Copa 100 milhões, e esses 100 milhões era um dinheiro que poderia ajudar a segurar o futebol e sustentar não só os jogadores de primeira linha, mas jogadores de segunda divisão, de terceira, que a gente sabe que já estão começando a passar fome. Como é que você enxerga essa questão aí? Eu não sabia, foi surpresa para mim ontem, porque às vezes vai acelerar uma questão que vai botar em risco a saúde do jogador, esse movimento que está tendo, e a CBF tendo 100 milhões de legado da Copa que poderia segurar um pouco esse período aí para o futebol. Você sabe alguma coisa dessa questão ou não? Não, tô por fora dessa situação, mas a realidade do jogador brasileiro e do profissional de futebol eu conheço bem. Essa que o grande público conhece de primeira e às vezes um pouquinho mais de segunda divisão, essa é uma realidade que ela vai sentir, mas que a rapaziada ainda segura. Dá para dar uma segurada. Os próprios clubes e os próprios profissionais. Lá embaixo, de Série C para baixo, aí sim, aí vai ter muito aperto, como eu falei, vai ter clube fechando, vão ter profissionais que infelizmente vão ter que buscar uma outra saída, além do futebol, com uma dificuldade maior, porque além do futebol também vai estar com problema, porque a situação do país e do mundo na questão de política financeira, ela também vai ser muito alterada, isso é inegável, o mundo está parando aí por meses, por mais que a gente vá fazer esforços e esforços, vai precisar de tempo para que as coisas volte a um pequeno equilíbrio, e a CBF tem uma função que é de proteção do futebol brasileiro, né? Agora, a CBF... Como é que, Alex, antes de você falar sobre essa questão da CBF, depois você levanta isso, porque eu não sabia, eu fiquei sabendo ontem, são 100 milhões de dólares, legado da Copa do Mundo, que a CBF ganhou pela Copa do Mundo, e esses 100 milhões de dólares, eles são justamente para investir no futebol brasileiro, e esse dinheiro está com a CBF. Então depois você procura saber, aí conclui essa questão da CBF que você ia falar. 100 milhões de dólares com o dólar de hoje dá quase meio bilhão de reais. Dá quase 600, dá quase 600 reais. milhões. A CBF tem uma função que ela faz muito bem, e isso, você foi nas de base, eu fui nas de base, depois fui na principal, que é cuidar das seleções, e faz muito bem. Isso ela sempre fez muito bem. Perfeito. Desde do final da década de 80 ali, a CBF só tem crescido, os números profissionalizou muito. São assustadores, os números são muito positivos.
Mas relacionada ao futebol brasileiro, ela tem pouca preocupação. E nesse momento de aperto, a gente vai ver se ela vai mudar daquilo tudo que ela é acostumada a fazer ou se ela vai seguir igual. Eu, sinceramente, acho que já teria que ter uma mexida da confederação, que não houve até o momento. E a gente foca muito nos grandes times, né? Os grandes times vão ter problemas, é óbvio que vão, mas de alguma forma eles vão se ajustar. Os times menores vão ter realmente muito problema, vão ter que bater na porta das federações, por consequência, nas portas da CBF. E eu, sinceramente, Felipe, quero acreditar que a CBF, de alguma forma, vai ajudar para que as coisas, pelo menos, se ajustem um pouquinho, até, como eu falei, dar uma equilibrada, que vai demorar. Infelizmente, você falou uma isso que a questão, gente está vivendo vai demorar um pouquinho. Você falou uma questão muito importante, é o seguinte, a CBF conduziu até aqui de uma forma. A CBF vai ter que mudar o seu comportamento relacionado ao futebol para poder colaborar com os clubes de Série B, C, porque os clubes menores esportes vão atravessar um momento muito delicado. E da mesma forma os jogadores, né, Alex? Porque tem jogador que já está passando necessidade. Jogador que... ontem o presidente da federação estava dizendo sobre uma MP que ele mandou para o governo federal para renovar o contrato por um mês, em vez de ser 3 meses o mínimo, para terminar os campeonatos estaduais. Olha o ponto que a gente vai chegar no futebol brasileiro. Então, imagina, o cara vai renovar o seu contrato por 20 dias. Vai ter que ter muito ajuste, né? Vai ter que ter muito ajuste. Agora, Alex, pra gente fechar rapidinho, a gente vê aí a galera chegando aí, muita gente da Turquia, né, Alex? Como é que você conduz isso aí? Porque você é ídolo no Brasil e super ídolo também na Turquia. Como é que você administra morando no Brasil ter que alimentar assim, essa... Como é que você faz, meu irmão? Porque é uma paixão muito... Eu nunca vi... Alex, eu confesso a você, meu irmão, eu vi uma cena sua num shopping da Turquia, eu fiquei assustado, cara. Eu nunca vi uma questão daquela na minha vida. Eu nunca vi, Assusta. Alex. Tô te falando uma boa. Tô te falando uma boa. Eu nunca vi na minha vida. Parecia que estava chegando... Quando eu vi o vídeo, era você chegando num shopping na Turquia e assim, uma idolatria. Eu nunca vi coisa igual. Você... Como é que é? Só rapidamente para eu entender até isso, porque, meu irmão, me assustou. Aqui é mais fácil, né, Felipe? Eu tô em casa, então eu meto uma foto, meto um vídeo, respondo um ou outro nas redes sociais. Tô sempre ligado nas coisas que acontecem no país, né? Eles têm um patriotismo grande, existem datas importantes políticas e religiosas, das quais eu conheço. Eu procurei viver no período que eu vivia lá como um turco, algo muito parecido como eu vivo no nosso país, procurando entender as nossas questões mais importantes de dia a dia, e assim eu mantenho. Não tem muito segredo nessa história. Na verdade, é tentar vivenciar mesmo a distância, mesmo estando aqui, tudo aquilo que o pessoal vivencia lá, né? E a loucura é o futebol, né, cara? Os caras são apaixonados por futebol, eles têm um carinho grande. Eles também estão enfrentando lá? Também estão Igual. enfrentando? Como é que tá? Igual aqui. Muito parecido. Os países são muito parecidos. A maneira do povo receber, a maneira do povo vivenciar o dia a dia, a maneira das famílias se relacionarem, a relação com a política, as situações são similares. É óbvio que existem algumas diferenças, principalmente na questão religiosa, no qual o islamismo ele te pressiona um pouco mais, diferente do que a gente vive no cristianismo, pelo menos esse cristianismo que a gente conhece no Brasil. Então, isso dá uma mínima diferença, mas no restante os povos são parecidos, o dia a dia é muito parecido. A loucura é que o fanatismo deles não é pelo futebol, o fanatismo deles pelo clube deles é muito louco. Porque isso é com o meu clube, com os outros clubes. Por exemplo, jogo de vôlei é a mesma coisa. Jogo de basquete Alex, é a mesma coisa. Alex, você é o maior ídolo da história do Fenerbahçe? Né?
Não, não. Meu ídolo é um senhor lá, faleceu há 2, 3 anos atrás. Ele é o. Mas Ele é depois o. dele é você. Ele dizia que era eu. E aí eu digo que é ele. A história da. A história da. Alanzinho, Alanzinho tá aqui, Alanzinho jogou lá, Alanzinho complicava o nosso bicho lá na Turquia. Alanzinho tá aí, Alanzinho? O Você Alanzinho tá aí. acredita? O Alanzinho, aqui tá aqui, o Sacanhota Alanzinho maravilhosa. Alanzinho é a nossa cria aqui de Jacarepaguá, Alex. A gente foi Sacanhota. criado, a gente foi criado no mesmo bairro aqui em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. O Alanzinho, vi ele novo. Esse moleque aí é diferenciado, um ser humano maravilhoso. É amigo, a Sa- gente eu vi ele pequeno, eu ali na Você viu 77, o ele, Alanzinho deve ser. você viu ele pequeno? Eu vi Não, ele porque pequeno, ele continua pequeno, pô. Alanzinho é um Ele craque, meu irmão, amigo pra jogou, caramba, moleque bom. jogou no nosso período lá, jogou muita bola, jogou num clube importante. E os caras são apaixonados no clube, cara. Os caras são malucos pelo clube. Pô, E aí bacana. é com o Zico, é com outros jogadores que tiveram lá e foram bem, os caras acompanham, eles respeitam. Com o Alan, a mesma Não, coisa, o mas eu clube dele, o nunca, torcedor dele acompanha. eu nunca vi coisa igual, não. Eu fiquei assustado, confesso a você. Eu fiquei assustado e orgulhoso ao mesmo tempo. E, Alex, eu queria rapidamente aqui falar. Eu falei no outro dia uma história. Eu nunca mais me esqueço, eu emprestado para o Juventus, você sempre desse jeito aí. E eu fui um dia lá no Terra Brasil e acompanhando lá o Reinaldo, saudoso Reinaldo, meu amigo, e você me acolheu lá. Eu falei, rapaziada pesada, rapaziada do bem, boa. Falei, rapaz, não dá para caminhar aí hoje mais não. Eu tenho que recolher. Tá uma galera boa, você, Roque Júnior, Rogério, você Mas o sempre samba, humilde, simples, o, o, amigo, mas bom mas de o samba onda. o samba é isso, né, Felipe? O samba é trazer a Pô, rapaziada eu para lembro quando você próximo. foi de Terra Brasil, você, vambora, pô, fica aqui comigo, pô, tamo junto, Pô, vambora. o Falei, samba é vambora, isso meu aí. irmão, ficamos lá e, pô, bacana, você sempre, pô, você é diferenciado, dentro de campo foi diferenciado, fora, teu caráter, tua conduta, e eu, Alex, vou te ser bem sincero, cara, eu sempre, desde que eu parei de jogar, e eu venho me aperfeiçoando fora de campo, estudando, lendo, buscando conhecimento, para você ver como é bacana. A gente mesmo distante, você como você é importante, porque eu estou querendo te dizer. Eu fico olhando, às vezes, as suas atitudes e a sua conduta porque para aprender, porque a vida é um aprendizado. Então eu fico ali monitorando. Pô, o Alex falou isso, pô, é uma linha bacana. Pô, o Alex fez essa Mas, colocação. mas eu Então, para você ver o quanto é importante. vou te dar um conselho. Eu sou amigo do Pedrinho de infância, isso mostra que eu faço umas cagadas de vez em quando. Melhor você não seguir muito, não. Não, mas Pedrinho, é o que eu estou te falando, a Pedrinho tá vida é o ali seguinte, é um Pedro aprendizado. tá ali na É um live, tô dando um abraço aprendizado. para ele. Pedrinho tá aí na área. Alô, Pedro Viana. O Alex, o Pedrinho é o seguinte: Pedrinho chegou no Mirim do Flamengo. O Pedrinho já chegou experiente, craque, 10, capitão. Eu Falava, meu lembro. irmão, como é que, Eu pô, só, como é que pode? eu só apanhava dele aqui em Curitiba. Pedrinho, meu irmão, te Me ama. batia de chinelo aqui. O Pedrinho sempre falou de você. O Pedrinho, na verdade, vocês, Curitiba, os dois, né? E o Pedrinho, um craque, um amigo da minha vida. Pô, meu irmão, olha lá, ele já tá lá. Ih, ferveu. Ele já tá lá, o Pedrinho, ó, preocupado com a resenha. Mas o Pedrinho é um cracaço da vida de bola, um cara que. Mas, Alex, eu acho é isso aí. O Pedrinho também. O Pedrinho sempre foi um cara que gostou de ler, de buscar conhecimento. Então é bacana isso, essa troca. E Pedrinho é um cara que eu admiro também, gosto de observar a sua luta. Pedrinho não para. Pedrinho está aqui no Rio, se tiver que morar nos Estados Unidos para trabalhar, se tiver que morar na China, o Pedrinho é um guerreiro da vida. Então isso é bacana, né, Alex? Um cara que não se entrega, né? Não, isso é bom demais. É o que a gente tem que fazer diariamente. Não tem muita fuga. É bem bacana. Alex, eu queria aqui que, para a gente finalizar, para eu te liberar, que você tem que tocar aí suas questões, eu queria te agradecer. Eu queria que você nos desse de presente aí para finalizar esse bate-bola alguma colocação desse momento que o Brasil está enfrentando, de força, de vida, de experiência da tua vida. Queria que você deixasse um Não, posicionamento aí. minha colocação é muito simples, Felipe. A gente sabe que vive duas situações, né? A política e a financeira. E existem as situações de privilégio na qual eu estou, e existe uma outra que não tem tanto
privilégio assim. Aqueles que têm essa condição de ficar em casa e se proteger, que o faça, mas o faça próximo do 100%. E aquele que, por alguma situação, tem que ir para a rua, tem que buscar de alguma forma andar na rua, que o faça com muito cuidado. No início da nossa conversa aqui, a gente falou das dificuldades que você viu hoje aí na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho visto somente pela televisão e a gente tem visto as coisas como elas caminham. Então, que a gente se proteja, quem puder ficar em casa que fique, quem que o faça com todo cuidado, e vamos nos ajudar para que esse período aí seja o mais breve possível. Alex, eu queria primeiro até agradecer. Você lembra do Marcelo Buarque, professor Marcelo Buarque, Alex? Sim, apareceu aí. O professor Marcelo está aí na área também, nosso amigo, nosso irmão, maneiríssimo, um amigo que está sempre prestigiando o nosso bate-bola. Alex, conforme eu te falei, eu até perdi um pouco a hora, porque eu confesso a você que hoje eu voltei para casa muito assustado. Porque casado, Alex, com 4 filhos, a gente fica preocupado. A gente tem que sair para trabalhar porque eu tenho um compromisso. A partir do momento que eu assumi o compromisso de ser vereador na cidade, fui secretário por 10 meses, vereador, a gente tem um compromisso com a população. Então, eu hoje fui no Hospital Ronaldo Gazola, lá em Acari, aqui na zona norte do Rio de Janeiro, e é um hospital referência no tratamento de Covid, e eu vi hoje lá no CTI, caminhei por todo o hospital com a máscara, todo protegido, e então quando eu saí de lá, Alex, você perde um pouco do oxigênio, porque você tem que andar muito protegido, então você perde a oxigenação. Então, quando você sai, eu saí de lá muito tonto, eu fiquei horas andando por todo o hospital, conversando com as famílias, acompanhando o trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Saúde aqui da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Então, quando eu saí de lá, a sua cabeça, Alex, ela faz um misto. Primeiro que você perde oxigenação. Segundo que você vê pessoas morrendo dentro do CTI. Hoje, o período que eu fiquei lá, o rapaz que trabalha comigo mesmo falou, olha, tiveram uns 15 carros de funerária que entraram aí já agora. Então você sai de lá num misto de emoções e sem oxigenação no teu cérebro. Então isso mexe muito contigo. Então o que eu quero transmitir aqui, Alex, aproveitar até a tua grande audiência do teu Instagram, da tua conduta, da tua postura e você como referência, que você possa até colaborar com todos do Rio de Janeiro, do Brasil, é o que você falou. Que todos possam, quem pode, fique em casa, principalmente as pessoas idosas, pessoas que têm algum tipo de doença, como diabetes, pressão alta. Quem não pode, tem que sair para o mercado, para trabalhar, para trazer o seu sustento, que vá prevenido, que vá com máscara, com óculos. Porque, Alex, eu já sabia que a questão era muito séria, porque a gente está na rua o tempo todo. Mas o que eu testemunhei hoje, dentro de um hospital, dentro de um leito de CTI, Alex, e o testemunho mais forte que eu vi foi de um médico, de uma enfermeira e de uma técnica de enfermagem. Ela está lá dobrando o plantão, a família em casa, e eles colocando em risco a vida deles e a vida dos familiares. Isso não é delicado, né, Alex? Não é fácil, é muito difícil. Então, eu queria te agradecer por você participar desse bate-bola comigo. Momento muito delicado que o Brasil enfrenta, que você possa continuar dando esse exemplo que você deu de dentro de campo, dando fora, conforme as suas colocações de mente, de vida, de conduta, de não se precipitar de voltar ao futebol, de enfrentar e dos que podem fazerem a sua parte para colaborar com os menos favorecidos. Não é por aí, Alex? Essa é a ideia, Michel. Obrigado de novo pelo convite e é momento da gente se ajudar, né? Vamos nos ajudar, ter um pouquinho de paciência, porque é um período delicado e quanto melhor a gente fizer esse isolamento, mais breve vai ser essa situação, né? Então é importante a gente ter essa consciência. Alex, eu queria te agradecer e dizer o seguinte, essa mente aí que você tem brilhante, essa mente brilhante que você tem, sempre que puder, manda você lembrou, vou mandar essa ideia aqui pro meu irmão lá, Felipe Michel, lá no Rio. Acho que ele pode usar isso lá na ponta lá. Você tem uma mente muito brilhante. Sempre que puder... Se surgir algo, eu te aviso, com certeza. Não se preocupe. Posso contar contigo, irmão? Pode contar comigo. Tá legal, irmão? Daqui a pouco eu vou fazer um bate-bola aqui com o Alfredo Sampaio para falar dos nossos atletas de segunda e terceira divisão que estão precisando muito. Estão precisando muito, Alex. Dá um abraço no Alfredo aí.
Abração, Alex, Michel. Deus te abençoe tua família. Muito obrigado, irmão. Um Valeu, beijo, velho. irmão. Boa noite. Um Outro. beijo, galera. Valeu. Valeu. Tamo Tchau, tchau. junto.